Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Lima, sou professor de Biologia do canal Felipe Bio. E eu sou Silvio Prédio, professor de Química do canal Química Nota 10. E hoje a gente se reuniu para falar sobre a ciência que está por trás da nova gasolina, que já está sendo comercializada aqui no Brasil. Pois é, 3 de agosto de 2020 foi um marco pra gente. De lá para cá, a gasolina, segundo a Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, a ANP, ela passa a vir com uma nova versão, né? Uma versão que estabelece novos padrões para a gasolina produzida e consumida aqui no país. E calma, não precisa se preocupar, não é necessário que se faça nenhuma adaptação mecânica no motor do carro para se fazer uso da nova gasolina. Diferente do que aconteceu com o GNV, o gás natural veicular, onde uma série de equipamentos são necessários para que se promova a combustão. Um outro detalhe também interessante é que mesmo os modelos mais antigos não apresentam essa demanda. Notícia boa! Essa gasolina vem num padrão mais elevado, um padrão que aproxima a nossa gasolina, a gasolina comercializada em vários países da União Europeia, o que é extremamente favorável, aproxima o padrão americano, que é muito bom, e que, de certa forma, alguns países aqui da América do Sul, como Chile e Argentina, já haviam alcançado anteriormente. Mas ainda assim é uma gasolina, sendo gasolina é um derivado do petróleo. O petróleo ele representa um combustível fóssil. Todo combustível fóssil é formado a partir da matéria orgânica que sedimentou e que não se decompôs. É, portanto, uma cadeia de hidrocarbonetos que a gente extrai do sedimento, promove uma combustão e aí nesse evento a gente tem a conversão da energia química do combustível em energia cinética, em deslocamento. Falando em química, a gente pode falar da composição química da gasolina, né, que é um mixzinho de várias substâncias. Basicamente, como o Felipe falou, hidrocarbonetos, né, como o próprio nome sugere, feitos de carbono e hidrogênio de diferentes tamanhos. Desde cadeias menores, em torno de 4, 5, 6 carbonos, até cadeias maiores, em torno de 10. Sendo que o cracaço do time se chama isooctano. Esse octe dá a ideia que a cadeia tem 8 carbonos. Então, ter uma gasolina com alto percentual de isoctano é ter uma gasolina com alta octanagem, é ter uma gasolina com alto padrão, que é o que está acontecendo nessa nova versão. Mas espera aí, e para o motor do carro, o que isso vai conferir? Na verdade, ter uma gasolina com baixa octanagem é dar margem para que a detonação aconteça fora de hora, que ela aconteça antes do tempo esperado. Isso aí pode não dar um rendimento bom para o combustível e também, com o passar do tempo, causar prejuízos mecânicos em algo que foi muito apelidado numa linguagem popular de batida de pino. Então, notícia boa, essa nova versão vem com uma octanagem mais alta que garante uma detonação no seu momento ideal, potencializando assim o combustível e também protegendo o motor do veículo. Outra mudança muito bacana dessa nova versão está na densidade. Até 3 de agosto, a gente não tinha a obrigatoriedade de atingir um padrão mínimo de densidade. Era necessário apenas informar qual era a densidade do combustível. Resultado disso, a nossa gasolina nacional, ela apresentava em média uma densidade menor do que mercados aí fora bem interessantes. A partir de agora, temos que atingir no mínimo 715 quilos por metro cúbico, né? Então a nossa densidade vai aumentar do combustível. E relembra comigo, densidade é massa sobre volume. Se eu tenho agora no mesmo volume uma gasolina que tem maior densidade, eu tenho maior massa de combustível. Eu tenho maior conteúdo energético que vai ser convertido em energia cinética no momento de sua combustão. Que é muito favorável. E vou resumir essa história, hein? Vou resumir essa história toda. A questão é, atualmente a gente tem uma gasolina que oferece uma proteção mecânica maior ao motor e garante um maior rendimento. Porque o automóvel ele consegue se deslocar por um maior trajeto, uma maior quilometragem, utilizando um menor volume de combustível. Mas calma, nem tudo são flores, né? Porque parece que veio a salvação. E não é por aí. Bem, sendo um combustível de natureza fóssil, ele demorou anos, milhares de anos para poder se formar. A questão toda, então, é que a gente aprisionou o carbono no sedimento por um longo período de tempo. E agora, num estalar de dedos, num evento de combustão, o carbono volta para a atmosfera. Isso gera um grande desequilíbrio no ciclo do carbono, onde a taxa de emissão maior do que a taxa de sequestro faz com que o gás se acumule na atmosfera. A gente sabe que o CO2 representa hoje um dos principais impactos para o aquecimento global, é a principal causa do fenômeno. Aquecimento global
que é um aumento da temperatura média do planeta que vem trazendo uma série de alterações geoclimáticas que muito nos preocupam. Um outro detalhe que eu também preciso lembrar é que, sendo um combustível fóssil, ele representa uma fonte de energia não renovável. Ou seja, é finita, gente. Quando acabar, qual vai ser a matriz energética que a gente vai utilizar nas nossas vias de deslocamento? Pois é, esses problemas muito marcantes e citados pelo Felipe agora, eles aconteciam na versão antiga e continuam acontecendo na versão nova, não foram solucionados, ok? O que a ANP fala pra gente é que essa redução nessa versão nova, né, a redução do nosso consumo, ela está estimada entre 4% a 6%, que vai ser muito favorável para a gente. Mas eu, quando comecei a ler sobre essas notícias, sobre essa nova versão, eu, como consumidor, fiquei desconfiado e falei assim, tudo bem, mas em termos de valores, será que isso vai ser repassado para a bomba? Será que vai ser repassado com valor compatível que a gente vai estar lucrando? Ou, de repente, vai ter um valor acima do normal? Em especial aqui no Brasil, como a grande frota nacional aqui dos veículos é uma frota bicombustível, se porventura a gasolina aumentar de maneira exagerada, a gente tem a opção de migrar para uma fonte alternativa, que no caso aqui é o álcool, e o álcool combustível daquele tem sua origem na cana-de-açúcar. Aliás, a cana-de-açúcar tem um contexto histórico muito importante aqui no Brasil, né? Desde o período colonial, a gente tinha uma produção muito grande de cana-de-açúcar lá atrás, com o intuito principalmente da produção de açúcar. No século passado, para ser mais preciso, em 14 de novembro de 1975, a gente teve uma assinatura aqui de um programa chamado Programa de Incentivo ao Álcool, né? Apelidado de Proálcool. E aí, então, a cana-de-açúcar ela volta a ter grande incentivo de produção nacional, dessa vez com dois intuitos. Continuar produzindo uma parte açúcar, que a indústria açucareira é muito importante, e uma outra parte dessa cana-de-açúcar vai ser destinada agora para a produção de etanol, o etanol combustível, o álcool combustível. E esse etanol ao qual a gente está fazendo referência, ele é chamado de etanol de primeira geração. O etanol ele é produzido por uma via bioquímica chamada de fermentação alcoólica, onde alguns fungos representam os seres que promovem essas reações. Então a gente precisa extrair o açúcar da cana, e aí especificamente do caldo da cana, que é a sacarose, enquanto matéria-prima para viabilizar a produção desse etanol. Esse álcool é chamado de álcool de primeira geração, ele representa uma boa parcela da produção anual aqui no Brasil, né? É uma parcela bem expressiva, para você ter noção, na última safra, chegamos a bater a marca de 30 bilhões de litros de etanol produzido. A grande maioria desse álcool de primeira geração, ok? Agora, papel e caneta na mão, anota esse ano, que esse ano é marcante dentro desse contexto que a gente está falando. 1979. 1979 foi o primeiro ano onde a gente teve um veículo nacional circulando aqui com a tecnologia inteiramente movida a etanol. E aí quem lançou esse veículo foi a Fiat, no modelo 147, que eu conhecia até bem. Foi o primeiro carro da minha mãe, eu rodei muito nesse carro, né? Aliás, na década de 80, várias famílias, várias pessoas, elas se sentiram muito tentadas a comprar veículos a álcool. Por quê? Porque nessa época o álcool ele chegava a custar 50% do valor da gasolina. Então era muito vantajoso economicamente você adquirir um veículo desse. Porém, vários consumidores desses carros a álcool, que ganharam grande aceitação na década de 80, acabaram na década seguinte, década de 90, voltando para a gasolina. Mas por quê? Porque se decepcionaram principalmente em dias frios. Porque em dias frios, esses carros apresentavam um problema na ignição, eles demoravam muito a pegar, dar a partida. E depois, até que dava a partida, eles ainda embolavam muito a sua combustão, né? Então o motor ele tinha um pouquinho de problemas, principalmente em dias frios. Então, a partir daí, vários voltaram para veículos a gasolina. Até que em 2003, a Volkswagen produziu o primeiro automóvel bicombustível no Brasil. Foi o Gol, o famoso Gol. E um detalhe interessante é que, apesar de eu poder fazer a inserção dos dois combustíveis dentro do mesmo tanque, a partida sempre se dava utilizando a gasolina enquanto combustível. Exatamente para que a gente não tivesse os problemas da partida fria que aconteceram no passado. Pois é, agora a gente tem esse motor flexível, né? É um motor flex fuel, e aí permite a gente, dentro de um contexto internacional de valores, tá mais, vamos dizer assim,
seguro diante da opção mais vantajosa para a gente. Não é tão incomum no mundo todo a gente ter vários conflitos em regiões que envolvam petróleo. Isso faz o barril saltar muito, faz a gasolina subir de valor. E aí, dentro dessa situação, às vezes é mais fácil migrar para o combustível a álcool. Às vezes, a safra de alguns anos aí da cana-de-açúcar não foi uma safra tão interessante, então o valor do álcool subiu demais. Aí, nesse momento, a gente migra para a gasolina. Então, esse motor flexível, ele dá essa oportunidade de a gente migrar para os dois lados, né? Então, a frota hoje, ela é da sua grande maioria de motor bicombustível. E eu vou te trazer uma nova informação. Bem, o etanol de primeira geração, ele utiliza somente o caldo da câmara enquanto substrato para a produção de etanol. Mas existe o etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração, ele utiliza todos os resíduos da cana-de-açúcar para viabilizar a produção desse biocombustível. Vai ser utilizado também o bagaço, vai ser utilizado também a palha. A questão toda é que a celulose, principal açúcar presente no resíduo da cana, ele é um açúcar não assimilável por esses fungos. E aí vem a grande novidade. A novidade do etanol de segunda geração é que ele é produzido a partir de um fungo que foi geneticamente modificado. Os seus genes foram editados a partir de uma tecnologia chamada de CRISPR-Cas9. Nessa tecnologia, alguns genes são inseridos, outros genes são suprimidos e aí a gente consegue obter de forma biológica um conjunto de enzimas a uma altíssima concentração que sejam capazes de processar a celulose como material para viabilizar a produção do etanol. Pois é, essa notícia é muito importante porque com a limitação, né, com os dias contados do petróleo, do combustível fóssil, a gente tem uma inclinação mundial de produção de combustíveis alternativos e o álcool é uma excelente opção, né? E dentro desse contexto aí, né, super atual de produção de álcool, o Brasil ele tem algumas vantagens, porque a gente começou essa corrida muito lá atrás, ao passo que vários países estão começando a produção de pouco tempo para cá. Então a gente já tem essa margem muito grande, produz um volume muito grande. Como eu falei lá atrás, a última safra, 30 bilhões de litros por ano, né? Então muito marcante. Na verdade, se você fizer um comparativo com vários outros países, a gente ganha e ganha muito bem. Perde em volume para os Estados Unidos, que conseguem produzir ainda mais. Mas os Estados Unidos produzem muito álcool a partir do milho, que é um processo mais caro. Então a nossa produção, que é derivada da cana-de-açúcar, torna o nosso álcool mais barato, o álcool mais competitivo. Então é uma excelente notícia, né? Tanto o álcool de primeira geração, que a gente produz a partir da cana, quanto um álcool de segunda geração, como o Felipe falou, extraído da palha, do bagaço, né? E aí dentro desse contexto tem um laboratório que é referência que a gente fez visita ano passado na região de Campinas. Isso, é um laboratório nacional de biorrenováveis, é onde essa tecnologia foi desenvolvida e patenteada. Só para vocês terem ideia do quantitativo, a gente acredita, eles acreditam na verdade, que é possível acrescentar mais 15 bilhões de litros de álcool sendo produzidos anualmente. Bem, eu só consigo identificar vantagens. Sendo um álcool um biocombustível, ele fecha o ciclo do carbono. Então todo o carbono emitido para a atmosfera na combustão do álcool é sequestrado pelo pé de cana em crescimento. Fecha o ciclo do carbono. Define-se então um processo de poluição atmosférica para fins de aquecimento global, que é a taxa de emissão zero. A outra questão é que a gente agora exporta tecnologia, é tecnologia nacional. E por fim, é importante frisar que é uma fonte de energia renovável. É um processo que a gente pode disponibilizar infinitamente sem correr riscos, como a gente apresenta com o petróleo. E tem outra notícia sensacional. Nessa visita que a gente fez ao Laboratório Nacional de Biocombustíveis, a gente visitou uma planta piloto que transforma, de fato, né, a palha, o bagaço no álcool, o álcool de segunda geração. Porém, até bem pouquinho tempo atrás, a produção ela esbarrava em uma dificuldade. Esse processo precisa da inserção de enzimas. E essas enzimas a gente tinha a necessidade de importá-las. E importava no valor muito alto. Para você ter noção, o álcool de segunda geração, por conta dessas enzimas, as enzimas representavam 50% do processo. Era um álcool no valor mais acentuado. Agora, pesquisas recentes já conseguem fazer um mixzinho, um coquetel de enzimas, um coquetel nacional que está promovendo esse álcool de segunda geração no valor muito abaixo, um valor muito mais competitivo. Então a tendência é a gente produzir cada vez mais uma escala exponencial de álcool de segunda geração e ganhar ainda mais destaque no cenário internacional. É isso, né?
A gente hoje em dia, então, tem uma gama de biocombustíveis e da gasolina de nova geração para poder discutir com vocês dentro desse novo espaço. Pois é, então quer ficar ligado exatamente numa química, numa biologia, tanto para quem vai fazer vestibular, quanto para explicar fenômenos do dia a dia que são super importantes, vai lá no nosso canal, dá uma curtida, compartilha. Felipe Bio e Química Nota 10. Tamo junto, até a próxima. Até a próxima, gente. Valeu, Tchau. Valeu. Tchau.